Meus irmãos e irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro, na qual celebramos os santos Cirilo e Metódio, para junto com cada um de vocês meditarmos a palavra de Deus. Lemos neste dia o evangelista São Marcos, no capítulo 8, versículos do 14 ao 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelista São Marcos, no dia de hoje, nos recorda esta afirmação de Jesus, que convida os seus discípulos a prestar cuidado, a prestar atenção e tomar cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E vemos que num primeiro momento a fala de Jesus é incompreendida, porque eles pensam estar recebendo uma crítica pela falta de pão, por não terem se programado para a viagem e terem com eles somente um pão. No entanto, o próprio Cristo Jesus vem dizer que o problema ali não é a falta de pão, e recorda aquilo que ele já realizou quando repartiu o pão com 5.000 pessoas, depois quando repartiu ainda o mesmo pão com outras 4.000 pessoas, e que sempre sobraram os cestos que foram recolhidos pelos apóstolos. Diante disso, nós também poderíamos nos perguntar a qual fermento Jesus se refere quando fala para prestar atenção, para tomar cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Em uma outra ocasião, Jesus nos irá exemplificar qual fermento é este. É o fermento da hipocrisia. É o fermento de uma vida que não tem correspondência entre aquilo que se diz, aquilo que se fala, aquilo que se ensina e aquilo que se vive. Tanto que num certo momento Jesus irá dizer aos seus discípulos: aquilo que é ensinado pelos fariseus é válido e deveis prestar atenção àquilo que eles ensinam, mas, no entanto, não deveis praticar as suas obras, porque as suas obras são contrárias à palavra de Deus. Assim, quando Jesus alerta os discípulos para tomar cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes, é para que na comunidade de Jesus não venha a acontecer o mesmo erro, não venha a acontecer a mesma falha, de que pessoas se comprometam ao anúncio da palavra de Deus, mas não demonstrem o mesmo compromisso à vivência daquilo que pregam, à vivência daquilo que ensinam. Assim, é claro que Jesus alerta-nos também a nós, para que tomemos cuidado para não vivermos esta vida dupla, falarmos uma coisa, ensinarmos uma coisa, apontarmos o caminho de Jesus Cristo, mas vivermos algo completamente diferente daquilo que nos é ensinado na palavra de Deus. Porque entre nós cristãos deveria haver essa íntima relação entre aquilo que se ensina, entre aquilo que se prega, entre aquilo que ouvimos e aprendemos na Sagrada Escritura e na Santa Missa e aquilo que testemunhamos, aquilo que vivemos no nosso dia a dia. Porque é no nosso dia a dia que irá demonstrar-se verdadeiramente a nossa adesão a Cristo, o nosso compromisso com o seu ensinamento, o nosso compromisso com a sua palavra. Portanto, do mesmo modo que hoje Jesus faz este alerta aos seus discípulos,
para que tomem cuidado com a hipocrisia, para que tomem cuidado para não viverem e não terem neles o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, ou seja, essa diferença entre aquilo que se vive e aquilo que se fala, aquilo que se ensina. Ele nos convida também a nós, para que estejamos atentos, para que aquele ditado popular que nós muitas vezes repetimos não se faça presente na nossa vida cristã. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Muito pelo contrário, entre aquilo que eu faço e aquilo que eu digo, deve haver sempre uma correspondência, principalmente entre aquilo que eu faço, iluminado pela palavra de Deus, e aquilo que eu digo, iluminado por esta mesma palavra. Assim que tomemos cuidado com o fermento da hipocrisia, para que ele nunca se faça presente no meio de nós. Façamos, portanto, nossa oração para esse dia. Ó Deus, pelos dois irmãos, Cirilo e Metódio, levastes a luz do Evangelho aos povos eslavos. Dai-nos acolher no coração a vossa palavra e fazei de nós um povo unido na verdadeira fé e no fiel testemunho do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E assim nós pedimos a Deus Todo-Poderoso que abençoe a você, a sua família, abençoe também a vossa jornada de trabalho nesse dia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.